Olá, gente, boa noite. Oi! Oi, tudo bem, Sil? Tudo ótimo. Você? Querida, eu quero primeiro boa noite para todo mundo que está entrando. Quero dizer para você hoje, fica nessa live, porque essa live está imperdível hoje. Manda aviãozinho aí para os seus contatos. Hoje nós vamos falar sobre uma ferida emocional específica da injustiça. Você vai descobrir se você sofre dessa ferida, se você sente muita dor com isso, né? A gente vai dar as dicas aqui, vai trazer as características para você se identificar ou identificar outras pessoas e trabalhar se for uma ferida sua, ou aprender a lidar se for uma ferida de alguém que você convive, tá? Então, o Rê, vamos Diga. começar isso sem demoras. E eu gostaria Vamos. de primeiro, assim, na realidade, saber quando que surge essa ferida, né? Em que época da vida. A gente tem falado que todas elas nascem aí na primeira ou na segunda infância, né? Desde o ventre até a segunda Isso. infância. Mas essa ferida É, na específica, quando que nasce? verdade, vamos lá. Todas as feridas nascem aí do, do nascer, né, até mais ou menos 7, 8 anos. A gente está startando dentro de nós essa ferida. Mas a ferida da injustiça, ela começa entre os 4 e 6 anos de idade, que é quando a criança torna consciente de que ela é um ser humano, que ela tem a individualidade dela, né? Então, só que starta com o genitor do mesmo sexo, né? E é a ferida que eu falo assim, que os pais foram muito frios, muito autoritários. Na verdade, o que a criança sente, né? Não necessariamente eles foram, mas normalmente essa ferida ela é adquirida através de pais que têm uma educação muito rígida, têm uma certa educação de poder e não tanto amor, né? Aquela que a criança sente falta do amor, é mais rígido do que qualquer outra coisa. Então ela sente, percebe uma frieza por parte do genitor do mesmo sexo. Tá? Ok. E daí, Rê, vamos falar um pouquinho aí, né, desse band-aid que a gente costuma pôr, a gente chama aqui de máscara, né? Máscara. Só contextualizando para quem está chegando aqui pela primeira vez e caindo de paraquedas nas lives das feridas emocionais. O que que é essa ferida? O que que é uma ferida emocional? A gente vai falar agora só para amarrar isso, né? E a gente vai falar também o que que vem com essa ferida, que normalmente a gente constrói, o nosso ego constrói uma máscara para nos proteger de sofrer de novo Isso. daquela ferida, né? E essa máscara é o que a gente vai trazer aqui para que você tome consciência do que se trata, né? Se você veste, se você costuma vestir essa máscara, se você consegue identificar essa máscara em uma outra pessoa, para você aprender a lidar e desenvolver também habilidades, né? Que você precisa desenvolver para conseguir vencer e tudo isso e aprender mesmo a elaborar, né? Sim. Todo o sofrimento que foi causado por essa máscara. É, só recapitulando, Sil, é que eu tô vendo aqui que tem muita gente nova entrando, né, que não estava Sim, nas outras lives, pelo menos algumas eu não me lembro. A gente já falou da ferida da rejeição, que tem a máscara do escapista, né? E o maior medo dele é do pânico. A gente já falou da ferida do abandono, que é o dependente, veste a máscara do dependente e tem o maior medo, que é a solidão. A terceira live foi da humilhação, que a máscara é do masoquista e o maior medo é da liberdade. A última live que a gente falou foi da traição, que a máscara é do controlador e o maior medo dele é da separação. E hoje a gente vai falar da injustiça, do qual a máscara é do rígido e o maior medo dele é da frieza. Por quê? Porque a criança lá dos 4, 6 anos
sentiu a frieza do genitor dela. Então, ela sofreu autoritarismo, sofreu severidade por parte dos pais, a intolerância por parte dos pais, sofreu muitas críticas frequentes, né? E ela teve que se conformar com tudo isso. Então, ela veste a máscara da rigidez para ela não sofrer com tanto autoritarismo, com tantas críticas, né? Então, ela é uma pessoa rígida. Vamos falar então um pouquinho como que são as características físicas de alguém que sofre da ferida da injustiça, Rê. Tá. As características rígidas é uma pessoa rígida, o próprio nome já diz, né? Posso mostrar a foto? Mostra aí pra gente ter visualizar melhor. Ó, dá para ver, né? Hum. Então, é uma pessoa. Olha o corpo. Vamos falar do corpo, né? Primeiro, você pediu a característica, eu fui para o corpo. Mas olha, É. o corpo, desculpa, ele é aprumado, ele é rígido, ele é mais que perfeito. Sabe o modelo nós brasileiros, tudo perfeitinho, tem bunda, tem peito, tem ombro. O ombro geralmente ele é proporcional ao quadril, nádegas redondas, a cintura é marcada, os ombros retos, só que você vê nervos no pescoço, né? Tem algumas características, um olhar reto, né? Ele está sempre reto, sempre orgulhoso, né? Com aquele olhar. Agora, as características dele, Sil, é um cara perfeccionista, é um cara. Ou a mina, né? Um cara ou uma mina. É uma pessoa, né? Uma pessoa perfeccionista, é uma pessoa invejosa. O que quer dizer esse invejoso? Ele inveja quem tá mais, quem tá melhor do que ele, para ele se autocomparar, mas ele também tem medo de ser invejado, porque se ele tem mais, ele acha que as pessoas vão invejar, né? Mas é uma pessoa ativa, é uma pessoa dinâmica. Isso, Desculpa, vai abençoar isso aí. extremamente otimista, otimista em excesso, controla-se, é uma pessoa que é extremamente controladora de si mesma e é considerada uma pessoa fria. Por quê? Porque ela isola o sentimento, porque o pai ou a mãe foi frio com ele. Então, para ele se autoproteger, ele acha que ele é caloroso, que ele é carinhoso, mas na verdade as pessoas veem ele como frios. Uma pessoa que cruza muitos braços, fica com o braço cruzado para se autoproteger, justifica o tempo inteiro quer se justificar. Então, se você que está aqui assistindo a gente e está se identificando com essa ferida, fala aí como que você se sente, se você se identifica, né? Que eu acho que é legal a gente saber, as pessoas que estão aqui. É uma pessoa que é muito difícil pedir ajuda, ele não quer pedir ajuda, ele acha que é difícil de receber. Então, Autossuficiente. se alguém paga um café, ele se sente obrigado a pagar o café da próxima vez. Ele não respeita os seus próprios limites. É exigente demais. Então, é uma pessoa extremamente ativa que não para relaxar. Eu acho que sou eu. Eu me identifico muito com essa ferida, Sil. Porque eu tô sempre nativa, sempre querendo produzir, sempre querendo, né, não estar parada. Então, é uma pessoa que, por exemplo, não consegue ficar parada vendo outra pessoa trabalhar, porque ela acha que é injusto alguém estar trabalhando e ela não. Ela dificilmente admite ter problemas. Olha só que triste, né? Porque todo mundo tem problema. Todo mundo tem, mas é uma pessoa
para não ser injusta, porque os outros também têm problema, ela fala, eu não tenho problema. Inclusive, está no linguajar dela. Eu estou bem, eu estou muito bem, eu não tenho problema. Mas no fundo tem, né? Raramente adoece, porque ela de tão rígida, ela não se permite adoecer. E quando ela pede ajuda, vai para um hospital, é porque ela está no limite do limite dela, porque ela não se permite adoecer. E ela, assim, não gosta de remédio, acha que cura rápido, que vai curar e que tá tudo bem, justamente para não trazer esses problemas para ela. Então, é uma pessoa que gosta de parecer sexy, até pelo corpo, né? Pelo formato do corpo. Ela se gosta, mas não gosta de aparecer tanto, né? Para não ser injusto com o outro. Tem tanta característica da injustiça, do perfil da pessoa que se sente nessa ferida, Sil, que a gente poderia relatar aqui várias outras coisas. Por exemplo, ela procura justiça a todo tempo. Ela não permite ser injustiçado ou que o outro seja injustiçado. Ela tem isso muito enraizado, entendeu? Quem sofre da injustiça, ele esconde a ferida da rejeição. Então, se você se identificou com a rejeição, é bom dar uma olhada para isso com carinho. Porém, quem sofre de rejeição, quem tem o maior peso dessa ferida, não necessariamente tem a ferida da injustiça. Mas o que acontece? A máscara do rígido, ela isola esses sentimentos que faz a pessoa não sentir a rejeição. Então, quando você tem a injustiça, lembre-se que nasceu primeiro a rejeição, né? Aí ela bota a máscara do rígido, a máscara da injustiça, para esconder essa questão da rejeição. Então, é bom a gente estar olhando isso com muito carinho, tá? E a ideia é realmente identificar todas essas... não é que uma pessoa vai ter todas essas características, né? Mas se você se identifica com uma ou com outra, é bom dar uma olhada com carinho para ver como que a gente pode curar dessa ferida ou dessas feridas, para que a gente tenha uma vida mais leve, mais tranquila. Tá bom? Essa é a ideia. Isso é muito interessante também, Rê, quando você fala da injustiça, pessoas que sofrem dessa ferida da injustiça, elas realmente ficam extremamente tocadas no nível profundo quando vem uma injustiça. Então, assim, se você vê noticiário, por exemplo, de uma criança sendo abusada, de um cachorro, de um animal, de alguém indefeso, a pessoa que sofre da... Normalmente, pessoas, de maneira geral, sentem, né? Porque somos seres humanos, a gente sente ali uma injustiça naquilo. Mas para quem tem a ferida da injustiça, isso é muito mais doloroso. Então tem gente que se fica realmente indignado, pega aquilo para si e sofre com aquilo. Tem gente que até chora em situações onde alguém foi injusto consigo, né? Então, assim, é muito importante a gente ficar de olho, porque assim, todo mundo talvez tenha ali um pouquinho de cada característica de cada ferida, mas não necessariamente tem aquela ferida profundamente enraizada. Se você tem a profundamente enraizada, ou ela tá ali, né, representando no seu corpo bastante, você vai sentir essa dor. Quando a gente fala de ferida, a gente remete a uma dor emocional, algo que realmente você fica tocado, fica sensível, e sofre com aquilo, né, Rê? E Sil, uma coisa bastante interessante que, assim, que me tocou muito nessa leitura, porque a reação da pessoa que sofre da injustiça, ela só a ideia é isolar os sentimentos. Então, por isso que eles ficam frios, por isso eles são rígidos, mas não necessariamente não são sensíveis. Pelo contrário, são pessoas extremamente sensíveis, mas que não conseguem demonstrar essa sensibilidade. E essa ferida pode gerar
um sentimento de vingança, que isso é muito ruim, mas que pode gerar também o senso de justiça. Então, eles têm alguns sabotadores, até que eu gostaria de trazer aqui, né, para quem está nos escutando, porque assim, o perfeccionismo que a gente traz de uma pessoa rígida é com ela mesma e também com os outros, né? Ela é muito detalhista, então ela vê muito defeito, mas não é um defeito de crítica, mas é de corrigir, porque ela não quer ser julgada. Então ela é detalhista para melhorar, né, todo o aspecto. Ela analisa demais as coisas. Ela deixa oportunidades passarem. Esse é um grande sabotador muito triste, porque as oportunidades chegam, mas de tanto ela pensar, será que isso vai ser bom? Será que não vai ser? Será que eu mereço? Será que eu não mereço? Ela acaba perdendo oportunidades importantes da vida dela. E também são pessoas que não são flexíveis. Elas são muito inflexíveis. Então, isso acaba atrapalhando o andar da vida dela. Às vezes a gente fala, ah, sua vida está empacada? Por que está empacada? Essa rigidez que está pegando, porque é indecisão de tomar, né, para saber se vai ser justo ou se vai ser injusto. Então, é assim, tá tudo certo na vida. A gente precisa andar, a gente precisa tomar decisões, porque se não der certo, tá tudo bem também. A gente aprendeu com aquilo que não deu certo e vamos virar a roda, né? Vamos escolher uma outra caminhada. Então, é Sim. importante identificar se vocês têm esses sabotadores. Ó, a Tati Outra escreveu. coisa também, ô Rê, aqui só te complementando. A pessoa rígida, ela tem muita dificuldade, por exemplo, em se sentir confortável com o prazer, né? Sim, Normalmente que sente o prazer, mas ao mesmo tempo já vem uma culpa. Então, se você tem essa ferida, se você tem esse sintoma de não se permite tanto estar feliz, estar alegre, estar fazendo alguma coisa que você gosta, porque no fundo você vai se sentir culpado. Então, isso é um grande alerta, é um grande sabotador também. Então, fique atento, porque isso é uma característica muito presente nessa pessoa que é rígida, né? Na ferida da injustiça. Por quê? Remete a uma necessidade de equilíbrio dentro dele, que é o que eles julgam justo, né? Não é que eu receba mais do que o outro, é que tudo esteja ali no mesmo nível. Então, essa coisa que você trouxe, por exemplo, sobre eu até sinto, até me recuso a tomar um café, porque você me convidou para tomar um café, até recuso, só imaginando que eu vou ter que pagar aquele favor, né? Então, algum favor, essa pessoa já meio que põe ali uma dificuldade. Olha, eu acho melhor, não, eu me viro, pode e deixar, deixa, deixa comigo. e deixa de ter prazer, né? De ter uma boa companhia, de alguém poder pagar um cafezinho, que seja um almoço. Então, as pessoas são tão duras consigo mesmo que não falta o Que não se prazer, permite. não se permitem a ter prazer. Tem o primeiro, vem aí também por trás de tudo isso, uma questão do que você falou aí, do não merecimento, né? Que está por trás de tudo isso. E disfarçado dessa coisa de, eu preciso, se eu vou receber, então eu tenho que dar isso de alguma maneira. Não sei se eu vou ser capaz de fazer, medo também de falhar nessa missão, porque é uma autocobrança tão grande da pessoa, dela com ela mesma, que ela não se permite receber. Então, tem dificuldade de não Exatamente. receber muito grande. É bom a gente ficar atento nisso, sabe? A Tati está participando. Algumas meninas também comentaram aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. É importante porque a gente pediu para participar, agora a gente tem que ler. É Consciência do Amanhã, que é um perfil que tem aqui, eu não sei o nome dela. Da É, Alina, é Alina, é a Alina. Alina, a Alina tá aí de novo, arrasou. Ela disse assim: olha, eu agora não estou me identificando, eu até agora não estou me identificando muito, não. Acho que devido a 2 anos de tratamento. Mas tinha muito dessas características, principalmente de não pedir ajuda e dizer que estava tudo bem, de não parar e de não descansar. Tá vendo aí? Como é importante a gente se cuidar, como é importante a gente se tratar, para a gente olhar para trás e falar: nossa, eu superei essas dificuldades, né?
É, Hoje eu não me enquadro mais nisso, mas é uma vigília também eterna, né? é, Porque por se tratar de uma ferida, é algo que a gente tem, né? E que a gente precisa estar vigiando, tratando, olhando aquilo, sempre se questionando, sempre se observando, para não cair novamente naquela máscara, naquela é. ferida, né? A gente tem que se permitir ter prazer, né? Ou se uma coisa também que eu vejo muito nas pessoas rígidas, por exemplo, no trabalho. No trabalho, a pessoa não está ali para brincadeira, ela não está ali para se divertir. Então, ela está ali para trabalhar, ela foi contratada para trabalhar, então ela não perde muito tempo com redes sociais, digamos assim, ou com cafezinho, ou de bate-papo, e ela se sente injustiçada vendo os colegas fazendo isso. Então, e assim, não quer dizer que a empresa contrata para a gente 100% trabalhar. Na verdade, é 100% para trabalhar, mas a gente precisa respirar um pouco. E a pessoa rígida não consegue fazer isso. Ela não consegue Ainda perder julga muito quem tempo. consegue, né, Rê? Ainda Exatamente. julga e critica mentalmente dentro de si aquele que consegue, porque acha injusto estar ali trabalhando. Afinal de contas, eu fui contratado para isso, eu tenho que fazer isso, é tudo muito certinho, tudo muito quadrado, tudo muito sistemático, né? E ela não percebe o tanto que ela está sendo injusta. Sim, Porque, gente, quem tem a ferida, seja qual for, ela sim. geralmente acusa o outro da ferida que ela tem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com essa rigidez, porque querendo ou não querendo, você está julgando o outro também e você está sendo injusto com o outro, tá? E lembrando que toda ferida também traz, a pessoa pratica a própria ferida com ela mesma. Então, por exemplo, a injustiça, você também comete injustiça com você mesmo quando você não se permite receber, quando você não se permite é, ser vulnerável, porque afinal de contas somos seres humanos e a gente tem essas características enraizadas dentro da gente e a gente não pode ignorar, achar que não, eu não posso errar, eu não posso ser isso. Esse final de semana aconteceu uma situação comigo e uma pessoa conhecida, onde ela repetia muito, né? Ela tomou uns goró a mais e ficou muito decepcionada consigo mesma. Imagina, ninguém pode me ver assim, meus filhos não podem me ver assim, meu marido não pode me ver assim, porque tomou e estava um pouquinho fora da casinha. Nada demais. Mas a autocobrança era tão grande que aquele estado onde ela estava era insuportável para ela, né? Porque tomou umas bebidinhas a mais e saiu ali um pouquinho do eixo do que está acostumado. Provavelmente tem essa ferida. Mas provavelmente não completamente. É engraçado, eu sempre falo isso. Aqui é muito interessante, como tudo é por sintonia, as coisas acontecem comigo durante a semana, situações, pessoas, comigo mesma, né? Coisas são colocadas na minha frente, de maneira que eu consiga enxergar muito claramente o que, que é aquilo. E quando eu trago para a live, normalmente eu trago a experiência que eu vivi na semana, sabe? Então, assim, passou essa situação e eu linkei, foi muito claro para mim o jeito dessa autocobrança, o corpo da pessoa, a rigidez. Eu pegava assim nela para ajudar e eu sentia que ela estava tensa, rígida, e me parecia uma bola com Sim. uma bomba atômica dentro, querendo explodir, e ela tentando ser essa bola que está tentando suportar a pressão dessa bomba atômica, sabe? É uma É. coisa muito dolorida ser uma pessoa assim. É muito sofrido, sabe? Então, me coloco mesmo assim em situação de compaixão de pessoas assim. Temos que ter, né? Porque é muito sofrido. O Rei, vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Você falou que o maior medo é a frieza, né? Então, são pessoas que têm medo de serem, é, nesse caso, ser tratado com frieza, porque remete a essa ferida muito É. fortemente, né? Então, se você trata essa pessoa com indiferença, tratar essa pessoa de uma forma ríspida, que ela interprete, muitas vezes você nem foi ríspido, muitas vezes você nem foi frio, mas se houve ali dentro dela, como ela tem essa sensibilidade aflorada,
a interpretação da frieza, isso dói muito profundamente e a pessoa se Dói. sente extremamente injustiçada, porque vai remeter às questões mesmo da infância. Quem tem Então, muito. Ai, desculpa, termina. então, só para concluir. Então, para quem convive com quem tem essa ferida, normalmente são pessoas realmente bem doloridas, que sentem profundamente muito ali, mesmo tentando disfarçar, mas tem essa sensibilidade muito aguçada. Então, é uma maneira também de você aprender a lidar, sabe? Talvez você se colocar no lugar daquela pessoa e conversar Sim. sobre esse assunto, ou tentar ser um pouco mais, como é que eu posso dizer, condescendente com aquela dor, né? Se colocar mesmo no lugar do outro, ter compaixão. Ou se eu vou até trazer a minha própria experiência, né? Eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo e digamos, nos primeiros meses mesmo, eu sentia que as pessoas não gostavam de mim. Às vezes falava, você tem nariz empinado, você é muito sério, você é muito isso. Mas eu estava com a máscara da rigidez. E depois de um tempo, as pessoas falavam, nossa, eu te achava tão nada a ver, você é super gente boa, você é carinhosa, você é isso. Então, a gente, quando se permite, né, eu tenho a injustiça muito forte em mim. E eu percebo como antigamente eu era tão rígida, hoje já não. Hoje eu já estou me curando com os meus próprios tratamentos, eu já percebo essa mudança dentro de mim. Então, aquele olhar que as pessoas tinham comigo. E eu ficava chateadíssima, porque as pessoas me achavam fria, porque eu não achava que eu era fria. Então, essa emoção vivenciada pela crítica do outro gera raiva dentro da gente. E que não é porque a gente se sente envergonhada, porque as pessoas acham que a gente é fria. E na verdade a gente não é, mas a gente está vestido a máscara. Então a gente acha as pessoas injustas com a gente. Só que a gente também está sendo injusto de colocar essa máscara da rigidez, né? De ficar sempre rígido. Inconscientemente, a gente pratica com a gente a injustiça. Com Então, assim, certeza. por que é tão importante a gente assistir essa live de hoje e trazer consciência? É justamente para que a gente consiga identificar isso que você falou, esse exemplo foi muito maravilhoso, Rê. Porque muita gente passa por isso e se sente injustiçada todo o tempo e sem saber que ela mesma tem se travestido, né? Com essa rigidez e que faz com que as outras pessoas acreditem que ela é realmente fria. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa aprender a trabalhar, a saber que, poxa, nem sempre o que eu penso é o que eu estou passando ali, entendeu? Eu penso que eu sou super carinhosa, mas aí quem me vê de fora vê um pedaço de cavalo. E aí, né? Como é que eu faço? Então, trazer a consciência é o primeiro passo para a gente aprender a lidar com essas máscaras e também a ir se policiando, né? Se É. observando. Ó, a Alina falou, né, antes que ela se identificava e agora ela tá lerda demais, né? A Tati, que é a filha, falou: quando não se permite descansar, sentir prazer, né, mãe? Aí a Alina respondeu: sim, Tati, agora tô lerda demais. Se permita, Alina, se permita ter prazer, a ser lerda, a parar de se cobrar tanto, porque a gente se cobra demais quem tem essa ferida e não precisa tanto, né? A gente tem que levar com mais a vida sendo mais prazerosa e não tanta Com cobrança. certeza. Vou trazer mais uma característica que, na verdade, agora é geral de todas as feridas, que é assim, a maneira de falar e a voz que difere cada máscara. Então, por exemplo, no caso do escapista, que é a pessoa que sofre da ferida de rejeição, ele tem uma voz apagada, fraca, porque ele quer escapar, ele quer sumir, Quer não quer nem estar escapar, ali. quer fugir, quer se O esconder. dependente, ele adota uma entonação mais infantil. Então, é bem como um tom meio lamuriante, sabe? Uma pessoa que tem uma coisa muito grande com essa... uma dificuldade com a autorresponsabilidade. Então, é o coitadinho, o sofridinho. Adota esse tom mais infantil para que as pessoas tenham dó, para que as pessoas queiram pegar no colo e fazer as coisas por ele, né? Por aí Exatamente. já vi. O masoquista, ele costuma dissimular sentimentos em sua voz, a fim de parecer uma pessoa interessada.
Então é aquela pessoa que, na verdade, não tá nem aí, né? Mas, às vezes, faz ali uma entonação para parecer interessado em alguma coisa, enfim. O controlador ele tem uma voz potente e de grande alcance. Por quê? O nome já diz, né? Controlador, eu quero controlar, então eu quero ser notado, eu quero chegar aqui e dominar a situação, as pessoas. Então, normalmente são pessoas que têm uma altivez. O rígido, ele fala de maneira mais mecânica e contida. Justamente por ser rígido, né, é que ele se comporta dessa maneira. Então, é algo mais sistemático, algo mais corretinho, mais certinho, mais quadradinho ali, sem, sem muita Mede muito, né, no que vai falar. médio que fala, tem muito, assim, finge ter, né? A máscara finge ter muito autocontrole, quando na verdade só ele, coitado, e ele mesmo aqui dentro é que sabe como é que é essa bagunça mental que ele vive, né? Exatamente. E Vamos trazer um pouquinho, Rê, do como que é a alimentação de uma pessoa rígida. ali, só, você falou da voz, né? Deixa eu só abrir um parênteses aqui sobre o vocabulário do rígido. O vocabulário do rígido, ele fala muito assim, sem problema, né? Ou sempre, ou nunca, bem ou mal. Então, ele, toda vez, sei lá, por exemplo, vamos falar aqui, meu marido vai lavar louça. Ele tem a ferida da injustiça. Um exemplo. Aí ele fala, sempre eu tô lavando louça, sempre eu, mas na verdade todo mundo lava louça. Então, ele Sim, acaba sendo injusto por sempre potencializar, né? O sempre, o nunca, o exato. E ele termina sempre assim, concorda? é. Concorda? Porque ele quer que a Essa pessoa, validação. essa validação de que ele tá certo. Então, a gente, né? A segurança muito especial. Então, ele potencializa tanto para o mais quanto para o menos, tá? A alimentação é bem interessante, porque a alimentação do. Lembra que ele tem um corpo perfeitinho? Então, a alimentação ele cai mais para o salgado. Ele prefere o salgado do que o doce. Gosta de coisas crocantes. E ele é rígido, então ele se controla para não engordar. Então ele está sempre se controlando. E se ele perde o controle, por exemplo, vai num casamento e enche o bucho, né, com as coisas maravilhosas que tem no casamento, ele quer se justificar. Então, eu nunca como isso, então hoje eu abri mão. Então ele está sempre se justificando e, porém, ele sente vergonha dessa justificativa, porque ele acha injusto se justificar por algo errado que Na ele, cabeça dele, na cabeça sim, dele, que ele está fazendo. Então é bastante exatamente. interessante. E por mais que ele engorde, ele sempre vai ter esse corpo perfeitinho, né? Perfeito que eu falo assim, ele nunca vai aparentar uma pessoa gorda, né? Rechonchuda. Exatamente. A não ser que ele tenha, por exemplo, a ferida da injustiça e de uma sofra também da ferida de Humilha... humilhação com mais profundidade. Então, E gente, é muito importante a gente falar sobre isso aí, porque às vezes a pessoa fala assim, você falou tudo. Já aconteceu isso. Já você falou tudo, mas na hora que você falou do corpo, não tem nada a ver. Eu não sou assim, eu não tenho esse corpo assim, não tenho esse corpo assim. Então, assim, o seu corpo, ele é de acordo com a ferida que maior representa ali a sua questão emocional, onde ela está mais enraizada. Então, se for da ferida da humilhação, muito provavelmente você vai ser uma pessoa mais rechonchuda mesmo. Se for a ferida da injustiça, como é o caso que a gente está falando, você vai o seu corpo, se tiver essa ferida mais profunda, mais enraizada, ele vai buscar essa perfeição, porque lembra, é a rigidez. Então, eu quero ter os ombros numa altura perfeita, a cintura alinhada, o bumbum, tudo ali. Então, assim, você não é que você tenha a ferida da injustiça e não tem as outras, mas a ferida se a da injustiça for mais profunda, você vai ter essa representação aí no seu corpo, tá? É, exatamente. vamos falar sobre as doenças possíveis, Rê? Quais são as doenças que uma pessoa rígida pode atrair? Vamos ver. Então, vamos lá. Primeiro, é uma pessoa extremamente potencial de ser uma pessoa estafada, porque ela
tão controladora, tão rígida com ela mesma e com os outros, que ela pode contrair o estafa, né? Que isso pode desenvolver várias coisas, como, sei lá, raiva, ansiedade, alguma coisa nesse sentido. Estresse. Estresse, ou até mesmo estafar, de estafe, de Diga, né? cansar. Cansaço de Exatamente. tudo. A estafa, ela é um cansaço muito profundo, gente. É um cansaço de um nível mais, vamos dizer assim, mais elevado. Não é só um cansaço, ah, eu tô cansada, eu vou dormir e acordo. Não. É um Não, cansaço mental, é um cansaço físico, é uma coisa que você começa a falir mesmo, assim, músculos, isso, dores profundas, mesmo exatamente. causadas por uma atividade intensa que você nunca para, então, uma hora seu corpo desliga, da estafa mesmo. Exatamente. Ela tem tendência a adquirir também tudo que é tendinite, bursite, artrite, porque ela é tão rígida que ela fica com Torcicolo. raiva interior. Então, essas doenças que normalmente, né? Ah, eu tenho tendinite, bursite, por repetição. Gente, olha para dentro. Torcicolo direto, eu vejo muita gente se queixando Torcicolo. direto de torcicolo. Nossa. Antigamente, eu confesso que eu tinha muito torcicolo também, tava sempre com o pescoço, porque a gente é tão rígido com a gente que tudo contrai, né? Tudo fica tenso. Se tiver alguém nessa live que se identifica com a injustiça, escreve aqui para mim se, por exemplo, a sua coxa não está contraída, o seu pescoço aqui, ó, o ombro não está contraído, porque tem dificuldade de relaxar. Por E mais nem que se percebe, né? nem percebe, não percebe. A gente está aqui numa live, a pessoa está assistindo, mas não percebe que está com o corpo contraído, tá? Essa pessoa, Rê, só fazer um parêntese também, tem dificuldade no momento, eu tô falando da live, você falou da live, mas no momento de descontração com a família, com os amigos, ou até mesmo nas relações sexuais, a pessoa não consegue, tem dificuldade em atingir o orgasmo, porque ela tem dificuldade de relaxar. Então ela está ali o tempo todo tentando ser perfeita e demonstrar, fazer uma performance, fazer. Está tão preocupada com tantas coisas Sim, em ser injusta na hora do sexo, inclusive, que ela não se permite ter um relaxamento a ponto de chegar ao clímax, né, do prazer. certeza. Então, se perceba também, mulher, principalmente, nosso canal é É, de Mulheres Empoderadas, acolhemos também os homens empoderados, e vocês, homens, também observem as suas esposas, se observem, principalmente porque isso é uma característica que faz muito jus a quem é. é rígido, é dificuldade de ter prazer. E como você falou da mulher, Sil, que a mulher também tem essa dificuldade e finge muito bem sentir, né? Finge o orgasmo, o homem também, por tendo essa ferida da injustiça, ele pode ter a ejaculação precoce ou impotência sexual por tanta rigidez no corpo dele. Então tem que ficar de olho aí. Homens que têm esse problema, nem sempre é físico, gente, é emocional. Então olha isso com carinho dentro da sua ferida. Se você tem isso, bora olhar, se tratar sentimentalmente, né? Emocionalmente, porque as coisas melhoram no físico, tá? Com certeza. Além Quem está disso, tem chegando aí? câimbras. Hã? Desculpa, não, pode falar, vai lá. Você falou de torcicolo, né? Tem câimbras também, porque ela se contém tanto por conta de medo de ser injusta ou de ser julgada, atrai muita cãibra. Varizes, problemas circulatórios, da dificuldade de sentir prazer. Hemorroida! Hemorroida pode ter. Você tem hemorroida? Hemorroida Você é pode sofrer da ferida de injustiça. Olha que triste, gente. triste, mas é verdade, porque é circulatório, né? E quando você Problema circulatório. contrai demais o corpo, isso pode te trazer esses tipos de doença. Espinha, pele ressecada, psoríase. Tem gente que fica aí na internet desesperado, como é que trata psoríase e tal, gente, emocional. Vamos olhar com carinho para quem sofre de psoríase, porque dá muita insônia, a pessoa não dorme direito, porque está sempre trabalhando, quer sempre produzir, não quer parar.
Então, acaba adquirindo insônia, bolsinhas, né? Problemas Nervoso. de visão, né, Rê? Muita gente que tem problema, principalmente aí relacionado a, vamos lá, desde catarata, né? Problema na córnea, problemas de miopia, astigmatismo, hipermetropia, todas as doenças relacionadas à visão, problemas de visão. A pessoa também pode desenvolver por conta dessa rigidez, né? Desse perfeccionismo demais. Exatamente. Na verdade, ele não quer ver o que está imperfeito. E não quer ver, exatamente. Não quer ver. Então, vamos olhar isso com carinho também, né? Não são, ó, lembrando que no início da live eu falei para vocês que nem sempre, quer dizer, a maioria das pessoas que tem muito traços da injustiça não ficam muito doentes. Eles não são pessoas que têm que procurar médicos, porque estão tão rígidos, tão certos de que vão curar. Então, são doenças que necessariamente não são graves, né? Mas prefere curar. A pessoa que tem a ferida prefere curar com o tempo. Ela acha que vai se curar, né, com o passar do tempo. Então, tomem cuidado com isso. Olhem com carinho o que vocês têm para vocês realmente se cuidarem, né? A Leti chegou agora aqui, ó. Leti Aguiar falou: seja bem-vinda, Leti. Faz tempo que eu não vejo a Leti, ó. Beijo pra você. Ela disse assim: cheguei agora e só com 3 palavrinhas que eu vi, já choquei. E é verdade, a gente tem trazido algumas características aqui bem marcantes para que as pessoas possam realmente se identificar mesmo e ver o quanto que é triste quando a gente negligencia a nossa saúde emocional, né? Eu entrei numa discussão assim muito rápida com uma amiga minha, falando sobre, nossa, gente, existe, tem muita gente cética sobre essa questão de como os sentimentos influenciam nas nossas doenças, no nosso corpo físico. A gente não pode esquecer que nós somos um corpo físico, mas somos um espírito, né? Habitando um corpo físico, então nós temos um corpo emocional também. A gente tem um corpo físico, a gente tem essa parte espiritual, a gente é o conjunto de tudo isso. Nós não somos isolados. Então, assim, hoje já existe uma área da medicina, da ciência, que já estuda, né, a metafísica, a parte da psicossomática e tudo, estuda a influência das nossas emoções, que é a maior parte dos nossos problemas físicos está no nosso emocional. Então, leve isso a sério. De todas essas doenças que a gente vê falar no mundo, né? Existe um estudo que fala que 1% dela está relacionada à nossa hereditariedade. Então, é muito pouco. Aí, vem depois, na sequência, 3% que está relacionado ao meio que a gente vive, ou seja, ao que você come, a sua alimentação, a maneira que você respira, a maneira que você dorme, etc. E os outros 96% estão relacionados ao nosso emocional, a maneira como a gente enxerga a vida, a maneira como a gente elabora os nossos problemas, como a gente trabalha a raiva, a tristeza, a rejeição, o sofrimento, né? Tudo isso vai responder positiva ou negativamente em nosso corpo. Nosso corpo está aqui, ele traz a dor para a gente ter o alerta e olhar para o emocional, tá? Então a gente não pode negligenciar isso. Perfeito, Sil. E o rígido, só complementando que você falou perfeitamente, ele vivencia muito a culpa e a vergonha, né? A vergonha, por isso que a noção do mérito é muito importante para o rígido, porque senão ele vivencia a culpa e a vergonha, que afetam o nosso corpo físico. Tá vendo que é muito emocional e muito mental também, mas está muito mais relacionado ao emocional. Então, gente, o pensar, o sentir e ir para ação, ele tem que estar alinhado. E a gente também não pode estar tão rígido em cobrar certas coisas dos outros
ou até de nós mesmos, né? Porque senão a gente acaba prejudicando o nosso corpo físico. O físico é a última, eu falo assim como terapeuta, que quando a gente tem já uma doença instalada, é porque nasceu lá atrás, lá no emocional. E a gente precisa olhar isso com muito carinho. Tem muita coisa que dá para curar, tem muita coisa que dá para amenizar, mas a gente não precisa ficar doente para olhar para a gente, tá? Eu falo que a terapia é um ato de amor próprio, porque a gente precisa olhar isso desde cedo, com muito carinho, sem antes das feridas começarem a doer demais, para a gente poder ter uma vida mais tranquila, né? Não esperar chegar Ai, aos olha, 50, peraí, 60. deixa eu fazer um comentário aqui do Walter, que o Walter tá arrasando. Ele tá aqui observando a gente. Já falou da Renata, que a Renata tá linda com esse batom, com cabelo. Falou da minha unha que tá combinando com o turbante. Só você enxergou isso. Olha, beijo, Walter. Walter também é um manoterapeuta. A gente vai fazer uma live com ele, só que ele tá tão enrolado que ele não tá se permitindo fazer a live comigo. Mas uma hora eu vou pegar ele pelo pé. Gente, eu quero falar também de uma outra questão que é muito ligada, principalmente a mulher. Mulherada, é o seguinte. Prisão de ventre também tem a ver com rigidez, né? Tem, tem. O que você não está deixando ir? Gente, tudo que está relacionado a sintomas físicos tem explicações aí no nosso campo emocional, como eu tenho falado aqui. Eu bato muito nessa tecla. Por quê? A pessoa vai no médico, o médico fala assim, filho, você não tem nenhum problema, tá? Aqui fiz, olhando aqui, fiz sua tomografia, fiz o não sei o que lá, fiz tudo, raio-x inteira, você não tem nenhum problema. Então, para você que sofre de prisão de ventre constante, que está o tempo todo reclamando disso, se sentindo o tempo... Por que você não deixa ir? Assim também o seu corpo Perfeito. reproduz, né? Então, fica atento que isso tem a ver também com a ferida da injustiça, né? Normalmente as pessoas que sofrem da ferida de injustiça, como tem uma dor muito grande, também guardam muita mágoa, né? Daquele sofrimento. Então, assim, retém consigo os seus sentimentos, retém consigo ali também as dores profundas. Por que você não deixa soltar isso? Solta, libera. Assim, com o passar do tempo, você vai melhorando o seu emocional, o seu corpo também vai trabalhando de forma harmoniosa e perfeita. Então, é por isso que a gente está aqui hoje, para trazer essa luz. Eu espero que tenha ficado esclarecido aqui muitas questões. Aqui tô vendo, Walter, acabei de sair da live e corri para ver e aprender com vocês, querido. Mas eu quero muito, Muito viu, bom. marcar uma live com você, ver se você acha um espaço aí. Na nossa próxima série de lives, a gente vai falar sobre espiritualidade e o Walter não vai me escapar. Olha só, tô te falando, hein? Ô, Rê, você quer mais acrescentar mais alguma coisa sobre essa ferida? Bem, Alguém que está online quer deixar alguma pergunta aí para a Rê, gente? Aproveita que agora é. o pessoal não participou muito, só a Tati e a Lina. Fazem as perguntas para a gente poder esclarecer para vocês hoje. Ou se eu quero trazer um pouquinho sobre a cura. Na verdade, quem tem essa ferida da injustiça precisa trabalhar muito a autoconfiança. A autoconfiança com si próprio e a autoconfiança com os outros, né? E eu acho que assim, um passo muito importante para a cura é admitir, você chegar no final do dia, parar e pensar como foi seu dia e admitir o número de vezes que você foi injusto com os outros e consigo mesmo em um único dia. Quem tem essa ferida, se parar para analisar, vai perceber o quanto foi injusto consigo mesmo e quanto foi injusto com os outros. Esse vai ser o início da cura. A gente Rê, precisa. desculpa, mas só para as pessoas conseguirem visualizar melhor, porque às vezes você tem a ferida, você não consegue visualizar quando você foi injusto. Dê um exemplo prático, assim, de um dia a dia que pode acontecer, que a gente precisa olhar, pô, aconteceu isso. Então, Dá um por exemplo exemplo, aqui. pensa no vocabulário. Eu sempre faço isso. Eu nunca faço isso. Pensa no vocabulário que eu falei aí alguns minutinhos atrás. Será que durante o dia você utilizou essa palavra?
Será que você não está sendo injusto com o outro? Ou injusto com Bom, você mesmo? É, se durante o dia você vivenciou alguns minutos de raiva, por que que você sentiu raiva? Será que não foi você estar sendo injusto com você ou com uma outra pessoa? Se você critica você ou o outro, é nessas pequenas coisinhas, se o que a gente vai perceber o quanto a gente está sendo injusto com a gente mesmo ou com o outro. muito bom. Então, é parar de ser tão perfeccionista, tão exigente, porque você tem o seu limite, o outro tem o outro. E quando você é, vivencia erros com o outro, você está gerando raiva, está gerando crítica, está gerando julgamento dentro de você, entendeu? Muito Então, bom. permitir dar-se o direito de mostrar a sua sensibilidade. Será que durante o dia, desculpa, você foi muito rígido? Você poderia ter falado tanto que você gosta de uma pessoa, ou ter feito um carinho no teu marido, na tua esposa. Então, Essa coisa também, Rê, desculpa, só para poder complementar você, da vulnerabilidade. Tem um livro que eu gosto muito, da Brené Brown, que chama A Arte, se não me engano se é a arte, não é. Eu não sei se é a arte de ser imperfeito. a É, arte de ser imperfeito. é Tem a um arte de ser livro desse. imperfeito. Eu vou trazer depois direitinho, certinho esse nome. Mas é um livro de uma terapeuta, uma psicóloga, né? Uma pesquisadora muito interessante que fala sobre a arte de ser imperfeito, que é realmente uma arte, a gente se assumir enquanto ser humano, não tem ninguém perfeito nesse mundo. Não, Então, é muito bom a gente também trabalhar a nossa vulnerabilidade, né? Reconhecer as nossas falhas, reconhecer que a gente é passível de errar o tempo inteiro e estar bem com isso, porque o problema da pessoa que sofre da ferida da injustiça é se sentir extremamente como é que eu posso dizer, prisioneiro de si mesmo, né? sim, É uma pessoa que está o tempo todo se autocriticando profundamente, como a Renata falou. Então, vamos trabalhar nossa autoconfiança, vamos também colocar aqui que nós somos seres humanos, somos vulneráveis, vamos tentar trabalhar também a expressão dos nossos sentimentos de uma maneira saudável. Então, se você sente falta de alguém, procure essa pessoa, demonstra falta. Se você... Isso não é uma fraqueza. Muito pelo não, contrário. É aí onde você consegue se fortalecer porque você está sendo fiel ao que você está sentindo. Quando você não consegue ser fiel ao que você sente, você adoece. Entende? Então, assim, ao invés de reclamar pela falta do outro, criticando o outro, sendo injusto, né, com o outro, seja justo com você mesmo e com a outra pessoa e se coloque nessa condição de vulnerável. Olha, eu estou sentindo falta de você, eu preciso de você, preciso da sua ajuda, tá? Porque quebrar essa perfeição que você tem se imposto é o primeiro passo para a cura. Por falar em exato. cura, na próxima live, que a gente vai fechar essa live, essa série de feridas emocionais, a gente vai trazer a cura das feridas emocionais. Então, uma a uma, a gente vai trazer maneiras de trabalhar e desbloqueando e quebrando, né, essas dores, essas máscaras, para a gente aprender a lidar com a nossa ferida e curar. E lembrando, Sil, que eu acho que a gente pode trazer, inclusive, na próxima live, nesse fechamento, as qualidades de cada perfil, de cada ferida, as qualidades boas, porque todo mundo tem. O rígido, Sim, por exemplo, ele é super sensível, mas ele não mostra, ele não se permite chorar na frente dos outros. Então, eu acho que é super importante a gente perceber também as nossas qualidades, não só as coisas ruins. Óbvio, as coisas ruins é para a gente se curar, para a gente se permitir potencializar as coisas boas, tá? Então a gente vai tentar trazer não, vamos trazer, né? vamos Na próxima trazer, porque aqui a gente promete, a gente mata a cobra e mostra o pau. mesmo Rê, quem gosta. a Letícia tá falando aqui, ó. Eu sou perfeccionista, cobro muito de mim, muito do outro e vivo angustiada. Gente, pode ter certeza,
a gente fala das feridas, e junto com a ferida que a gente vem falando, a pessoa sente aquilo e sente ali, lá dentro, uma angústia, um sofrimento, batata. Então você tem essa ferida. Esse é o sinal de que quando você está angustiada frequentemente, sentindo ali no peito aquele negócio ruim, tem uma ferida emocional ali que está trabalhando em altíssima dentro de você. Precisa olhar com carinho, viu, Precisa olhar Letícia? com carinho. Para parar de sentir essa angústia, porque quanto mais angústia a gente sente, mais ansiedade, mais depressão, mais crise de pânico, vem para o físico. E a gente precisa tratar o espírito, o emocional e o mental para a gente ter qualidade de vida. Qualidade de vida, gente, porque olha, eu tô aqui para lembrar para vocês, a Renata fica rindo. Eu tô aqui para lembrar para vocês de que nós nascemos para sermos plenos, nascemos para sermos felizes, não nascemos para viver angustiados, sofrendo, se autocobrando, na loucura, na neura. A gente nasceu para ser feliz. Então, Deus nos fez para sermos maravilhosamente perfeitos. Então, vamos buscar dentro da nossa imperfeição, que é esse, né, esse ser humano que nós somos, a perfeição que é ter um belo estado de ser, é ser uma pessoa que está bem consigo mesmo, que está lidando bem com suas emoções. Está triste? Se permita sentir o sofrimento, da dor, da tristeza. Viva isso, experimente isso e elabore isso. Né? Porque todo mundo tem problema, gente. Eu sou terapeuta, também tenho problema. A gente vai tratando diariamente, mas de uma forma leve, de uma forma tranquila, né? Ó, a Letícia falou que já tive várias crises de ansiedade. Então é olhar com carinho para dentro, o que que tá dentro aí desse emocional para a gente poder trazer para a consciência, porque nem sempre está na nossa consciência, está no inconsciente, trazer para a consciência para a gente se curar, né? Eu acho que isso é fundamental. Inclusive, Olete, aproveita aí que você apareceu pela primeira vez aqui, tá? Nós temos outras trilhões de lives aí para trás. Inclusive, a gente tem uma que a gente conversou junto com a Jéssica, tratando da ansiedade, da crise do pânico e todas as outras. Inclusive, tiveram participações de pessoas que participam da gente aqui, né, os espectadores. Então, vai lá, dá uma olhada e vai te ajudar muito, muito com o processo de ansiedade. Mas na semana que vem eu vou falar sobre a cura, tá? Tratamentos, como identificar, como se ressignificar. Primeira coisa é se permitir reconhecer dentro da ferida, né? Depois é aceitar. Terceiro, perdão. Perdão consigo, perdão com os pais. Isso é fundamental. E também, ó, a Samara está falando para falar sobre os tratamentos. Na próxima live a gente fala um pouco sobre isso, tá? Sabe que a gente já estourou, mas a gente boca do balão! A gente vai dar foco na cura dessas feridas emocionais, que é o que a gente vem trazendo como padrão repetitivo para toda a nossa vida. E a gente precisa quebrar esse padrão e ser feliz. Tá bom? Ser feliz mesmo. E vou te falar uma coisa, eu estou muito feliz, Renata, que hoje você conseguiu finalizar a nossa live, nem que seja tossindo, nem que seja com essa voz aí de taquara rachada, mas eu adorei que você conseguiu, foi muito bom. E quero também agradecer a participação de todo mundo, que no final das contas o pessoal começou a participar aí. Pena que foi agora no finalzinho, tava todo mundo muito tímido, mas é isso. Que bom que todo mundo pôde assistir e participar. Quem está assistindo aí no futuro, ó, um beijo no seu coração. E se surgir alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se tiver vergonha de escrever, de ser vulnerável, manda aí no direct que a gente pode responder para vocês, tá? A Renata está à disposição. E até a próxima semana com a cura, se Deus quiser. Não, se Deus quiser, não, Ele quer. Ele quer todo mundo curado. Eu também. Com certeza. Rê, brigadão, tá? Obrigada. Um beijo a todas. Beijo. Tchau. Obrigada, beijo, tchau, gente, tchau. pela participação. Beijo.